Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, onde nós iremos ler o verso de número 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 15. Diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Podeis assentar. Tá bom. Aqui nós temos, irmãos, uma carta pessoal de Paulo a Timóteo. E ele ressalta que Timóteo, desde a meninice, fora instruído nas sagradas escrituras, que, conforme Paulo o assegura, podem tornar o leitor sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Em um versículo, nós temos aqui concentradas as verdades da reforma do século XVI. Porque, em primeiro lugar, nós vemos que a salvação mencionada aqui, a única salvação possível, ela é pela fé que há em Cristo Jesus. É pela fé na pessoa de Jesus. As Escrituras poderiam tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nenhuma menção é feita às nossas obras como merecedoras da salvação, mas sim Jesus Cristo, em quem pomos a nossa confiança. Não há nenhuma alusão a uma instituição que deve ser crida para que sejamos salvos. Não há alusão a uma cerimônia, a um rito purificador pelo qual estaríamos habilitados a nos relacionar salvificamente com Deus. Mas é mencionada a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios 2:8: porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante de Deus de suas obras, como se elas tivessem merecido a salvação. Porque se fôssemos julgados pelas obras, todos igualmente seríamos condenados. A Bíblia diz que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo, nenhum sequer. Mas é através da fé, pela graça, de graça, sem que tenhamos pago o preço, embora outro pagou por nós, Jesus, lá na cruz. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não por causa da fé. A nossa fé não é a que merece a salvação. A fé é uma coisa neutra. Se você puser a fé em algo que não possa corresponder, nada acontecerá, por maior que seja essa fé. A fé não produz por si mesma, ela olha na direção de onde pode vir resultado. É Jesus em quem pomos a nossa fé, que é a causa da nossa salvação. Somos salvos por causa da cruz, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, por meio da fé. A fé é um meio de apropriação. E isto, ser salvo, não vem de nós, porquanto não vem de nossas obras. É um dom que vem de Deus.
o qual não é pelas obras, como diz a Bíblia, para que ninguém se glorie. Não haverá no céu quem estará cantarolando os seus feitos e dizendo que lá chegou porque o mereceu através de suas obras. A salvação é pela fé que há em Cristo Jesus. O texto aqui também deixa claro qual é a fonte da nossa fé, em que se baseia a nossa fé, naquilo que está nas Escrituras Sagradas. E que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não há nenhuma alusão a um outro livro para além das Escrituras que sejam a fonte dessa fé salvífica. Não há alusão a uma tradição oral não escrita, que apenas alguns que têm posição hierárquica dentro de uma religião tomam conhecimento para os outros informar. O que nos leva à fé é o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Há outras passagens que nos asseguram isso. Em João 5, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João, no capítulo 20, lá no final, João diz: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É preciso que esta fé, pela qual somos salvos, seja instruída pela palavra de Deus. Há muita gente que crê em Jesus segundo o seu gosto, preferência ou imaginação. Eles projetam a figura de Cristo conforme suas próprias expectativas e terminam por crer num outro Cristo que não aquele que está revelado nas Escrituras Sagradas. A fé pela qual somos salvos é uma fé instruída através do que é dito nas Sagradas Escrituras. Elas, as Escrituras, podem fazer-te sábio para a salvação que há pela fé em Cristo Jesus. Portanto, é preciso adquirir um conhecimento, uma instrução, a fim de se chegar a esta fé na pessoa de Cristo, que conduz à salvação. E essa instrução vem exclusivamente das Sagradas Escrituras. Vamos, irmãos, nessa noite, estudar as características dessa fé, pela qual nós somos salvos, dessa fé instruída nas Sagradas Escrituras. Vamos ver algumas de suas características, vamos ver aquilo que ela reconhece em Cristo, e vamos ver as evidências de quem a possui, porque há muitos que podem afirmar tê-la, sem que realmente a possuam, mas isso se evidenciará pelos frutos que produz. É preciso, portanto, uma fé sábia. A fé não é cega, a fé é instruída, a fé é iluminada pelas Sagradas Escrituras. É a fé no Cristo de Deus, o Cristo revelado na Bíblia Sagrada. Vamos ver que sabedoria a Escritura nos dá para esta salvação pela fé em Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz o seguinte, versículos 8 e 9: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeiramente, eu ressalto mais uma vez a alusão às Escrituras. O apóstolo Paulo diz que a palavra que pode salvar é a palavra da fé que nós pregamos, que está junto de ti, aí,
perto da tua boca e do teu coração. No verso 7 de Romanos 10, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas no verso 9, ele esclarece o objeto dessa fé, em que essa fé repousa. Ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Observe, quando fala aqui de crer que Deus ressuscitou Jesus, não significa que para eu ter essa fé, eu também não creia que Jesus Cristo era Deus antes de se encarnar, que Jesus se encarnou, que Jesus viveu, que Jesus morreu. É como se o apóstolo Paulo tivesse colocado a última coisa que aconteceu a Jesus. Ele foi ressuscitado e exaltado à destra de Deus, onde recebeu o nome que está acima de todo nome, para que toda boca confesse que Ele é o Senhor. Então ele fala de Jesus na situação em que agora Ele está, ressurreto, exaltado à destra do Pai, estabelecedor de seu senhorio. Na verdade, crer na última coisa é crer em tudo mais anteriormente. Por isso que ele fala na última situação em que Jesus se encontra, para que nós possamos endossar tudo mais que sobre Jesus é falado, conforme nós iremos ver. Mas é importante dizer que a fé é no Cristo ressuscitado, para que entendamos, irmãos, que a fé não é em algo acerca de Jesus, é na pessoa de Jesus. E nós não poderíamos crer no morto, nós não poderíamos confiar num Cristo que não tivesse ressuscitado. Eu me aproximo do Cristo que está vivo. A salvação é por uma fé pessoal, uma confiança pessoal. Não é meramente eu dizer que isto aconteceu, aquilo aconteceu, saber de um fato. A fé é em Cristo Jesus, é na pessoa dele. Eu confio nele como meu Salvador. Por isso que é dito um pouco mais abaixo, em Romanos 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoco a Cristo para a salvação. Não faria sentido eu invocar um morto. Eu invoco Cristo ressuscitado, eu chamo por Ele. Portanto, eu creio no Cristo que morreu, mas que está vivo. Eu me dirijo ao Cristo ressuscitado, que está elevado à destra do Pai, ao qual o Pai fez Senhor e Cristo. E eu o confesso como Senhor. Confessar Jesus como Senhor não é confessar meramente uma posição em que Ele se encontra, é confessar uma relação que eu tenho com Ele. Eu, crendo que Ele seja o meu Salvador, lhe entrego a vida para que Ele a possa salvar. E, portanto, me rendo a Ele como sendo Ele agora o meu Senhor. Eu me entrego a Ele como servo, embora Ele me receba como filho. Eu me submeto a Ele para que Ele me salve. Se eu chamo de Senhor, eu estou me colocando como servo. Portanto, nós cremos no Cristo ressuscitado, vivo, que pode ser invocado, objeto da nossa confiança pessoal para que sejamos salvos. E nós não apenas confiamos nele, mas confiamos a nossa vida a Ele. A Bíblia retrata o que Jesus fez na cruz como o pagamento de um preço de resgate. Ele nos resgatou de debaixo de condenação, pagou um preço por nós de sangue, mas para nos fazer seus, para nos tornar seus. E portanto, se eu quero ser salvo, eu não apenas aceito o preço de resgate pago na cruz, mas eu entendo as implicações disso, que agora eu não sou mais meu, agora eu sou de Jesus, que pagou o preço para me resgatar da condenação, para que eu fosse dele.
então eu confesso que Ele está vivo dentre os mortos. Por isso eu o invoco, por isso eu chamo por Ele, e eu confesso como Senhor, me colocando diante dEle como servo, entregando a Ele a minha vida, para que Ele transforme e molde conforme a sua bendita vontade. A Bíblia Sagrada, entretanto, mostra que apesar de nós crermos no Cristo que ressuscitou, no Cristo ressuscitado, esse Cristo em quem cremos é qualificado como aquele que foi crucificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, diz assim a Bíblia nos versos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Talvez algum leitor que não seja atento pergunte: pastor, não parece uma contradição? Lá diz que eu tenho que crer que Deus ressuscitou dentre os mortos para ser salvo, e aqui Paulo diz: a ninguém preguei senão a Cristo e este crucificado. Note, quando Paulo diz e a este crucificado, ele não quer reduzir os acontecimentos sobre Cristo à cruz. Ele quer dizer: o Cristo a quem eu prego é aquele que foi crucificado. Ele está vivo, mas ele é aquele que foi crucificado. É um elemento de identificação, porque havia naquele tempo alguns que estavam dispostos a crer que Jesus viera, mas não endossar que ele tivesse sido crucificado numa cruz, e tinham 1001 teorias para negar isso, inclusive a de que o corpo de Jesus era falso e que ele iludiu todo mundo. Paulo diz: o Cristo que eu prego é aquele que foi crucificado por vocês. Jesus quis tanto ser identificado pela cruz, que ao ressuscitar ele manteve em seu corpo as marcas da cruz. Quem for aleijado como crente na ressurreição incorruptível não será aleijado. As rugas que trazemos, sinais do nosso envelhecimento, desaparecerão quando tivermos um corpo glorificado. Mas Jesus, curiosamente, ao ressuscitar, não perdeu as marcas da cruz. Ele as apresentou aos discípulos para que o reconhecessem. Ele as apresentou a Tomé para que ele não duvidasse. Embora ressuscitado, ele foi reconhecido pelos sinais da crucificação. Cristo é o Cristo crucificado. João tem uma visão no Apocalipse de Jesus como um cordeiro e diz: eu vi um cordeiro, como que havendo sido morto. Ele vê o cordeiro vivo, mas vê como que havendo sido morto. Quando Jesus vier em sua segunda vinda para estabelecer o seu reino sobre a terra, a Bíblia diz que os judeus verão aquele a quem traspassaram, verão as marcas da cruz. Meus irmãos, a cruz foi o lugar em que Jesus derrotou o pecado, expiou a nossa culpa, abriu a porta da graça, pagou o preço do resgate. Embora eu creia no Cristo vivo, eu creio no Cristo vivo que morreu, que pagou o preço do meu resgate, que verteu o seu sangue para expiar a minha culpa, o Cristo que foi crucificado. Portanto, a minha fé no Cristo que está vivo, que pode vir em meu socorro, a quem eu posso me dirigir por minhas orações, que está à destra do Pai, mas é o Cristo que naquela cruz disse: está consumado, rasgou o véu e abriu a porta da graça, e pelo seu sangue eu tenho a remissão de pecados. Mas a Bíblia vai mais longe. Como eu disse, crer na ressurreição e em Jesus na posição de Senhor é endossar todos os acontecimentos anteriores sobre ele. Nós cremos que Jesus veio em carne, com um corpo. Lá na primeira epístola de João, capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada diz nos versículos de números 2 e 3: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Por que, irmãos, que João insiste tanto em dizer que Jesus veio em carne, que esta fé é necessária à nossa salvação? Porque se Jesus não tomou de fato um corpo, ele não pode ter legitimamente morrido por nós lá na cruz do Calvário. Era necessário que ele em tudo fosse semelhante a todos nós, exceto no pecado. Por isso o Espírito Santo foi que desceu sobre a Virgem Maria e produziu de maneira sobrenatural um corpo para Jesus, como o corpo de Adão foi produzido de maneira sobrenatural a partir do pó da terra. Embora Jesus não viesse de geração natural, o seu corpo era um corpo real, como o corpo de Adão não veio de genitores, mas era um corpo real. Jesus veio dessa maneira sobrenatural, para que ele não herdasse as consequências do pecado de Adão, para que ele não viesse ao mundo como nós aqui chegamos, arruinados espiritualmente sob a maldição da queda. Jesus veio como Adão no princípio, veio formado em inocência, mas ele foi tentado no deserto, foi tentado em muitas ocasiões e resistiu a todas as tentações. Naquela cruz, ele nos representava, um homem a que ele se fizera morrendo pelos demais homens, o justo morrendo pelos injustos. O sangue vertido era real, a dor sentida era real, a morte morrida era uma morte real, porque Jesus se encarnou, veio em carne. É interessante, irmãos, que também isso implica em aludir à divindade de Jesus. Se ele veio em carne, ele existia antes de estar em carne, ele veio em carne, ele quis vir assumindo a carne. Então Jesus não é um homem qualquer, como nós somos, que surgimos na concepção. Jesus é o Verbo, que estava com Deus no princípio, que era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso mesmo João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, a partir do verso 1, o que era desde o princípio se refere a Cristo, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Jesus é a palavra divina encarnada e eles, os apóstolos, testemunharam, tocaram nele. Jesus é Deus, Filho de Deus, um com o Pai, antes de todas as coisas, coeterno com o Pai. Por isso, não apenas nós confessamos o Cristo ressuscitado e que é Senhor, inclusive das nossas vidas, nós cremos que Ele foi crucificado por amor de nós e pagou o preço da redenção. Nós cremos que o seu corpo assumido na encarnação era um corpo verdadeiro, e nós cremos que antes de encarnar-se Ele era o Verbo, o Filho unigênito de Deus. Lá em João, capítulo de número 3, a Bíblia diz o seguinte, no verso de número 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Logo, a fé instruída, salvífica, é uma fé que entende que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Unigênito quer dizer o quê? O único da espécie. Nós crentes somos filhos de Deus por adoção. Os anjos são filhos de Deus no sentido apenas de serem criados por Deus e a Ele submissos. Jesus é filho da espécie. Jesus é Deus de Deus, é luz de luz, é um com o Pai, é consubstancial ao Pai, é o único que é da espécie de Deus.
Portanto, meus amados irmãos, eu tenho que crer que Ele é o Filho unigênito, eu tenho que crer que Ele é o Verbo, eu tenho que crer que Ele é Deus, eu tenho que crer que Ele se fez carne e habitou entre nós, eu tenho que crer que Ele foi crucificado e sua morte vicária foi um sacrifício pleno, cabal, completo, para expiar toda a culpa e perdoar todo o pecado daquele que crê. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu creio que Ele está à destra do Pai, é Senhor, e eu confio nele, invoco a sua pessoa, me entrego a Ele como seu servo e Ele me recebe como filho. Essa é uma fé instruída para a salvação. Não há alusão a uma senhora, não há alusão a um fogo do purgatório. Só há um Senhor e só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há alusão a outros a quem nós devemos recorrer. Como diz João: vos escrevi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenhais vida em seu nome. Como diz Paulo: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. A saber, se com a vossa boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Crê no nome do unigênito Filho de Deus, que veio em carne. Toda a nossa fé, instruída pela palavra de Deus, se dirige à pessoa de Cristo. Na carta aos Gálatas, Paulo chama o que agora nós dizemos ser o Evangelho, as boas novas. Evangelho quer dizer isso, boas notícias da morte e ressurreição de Jesus. Ele veio para nos salvar. Paulo chama de promessa. Foi uma promessa de Deus, que Deus fez a Adão logo que ele transgrediu, dizendo que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, de Satanás, reverter os efeitos da queda. É uma promessa, como Paulo insiste mais em Gálatas, que Deus fez a Abraão, no teu descendente, referindo-se a Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então nós cremos, veja a descida, nós cremos no Cristo que está lá no céu como Senhor, que ressuscitou, que morreu, que se fez carne, que antes de tudo era Deus e que no Velho Testamento foi prometido. O Cristo em quem cremos é o Cristo dos profetas, é o Cristo anunciado nas promessas de Deus no Velho Testamento. Crer em Cristo é crer que Ele ressuscitou, morreu, se encarnou, era e é Deus antes de todas as coisas. Ele foi prometido nas Escrituras do Velho Testamento, e acorrermos a Ele como nosso Salvador. Por isso que Paulo diz a Timóteo que as Escrituras podem fazê-lo sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte, nos versos 3 e 4, eu destaco mais o 3, diz assim: porquanto que era impossível a lei de Deus não podia nos salvar, não nos podia colocar na posição aceitável a Deus, não porque a lei de Deus é falha, mas porque nós somos falhos. Por isso que diz, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. A lei era fraca para nos salvar por causa da nossa carnalidade. A lei estabelecia os mandamentos, mas todos nós, em alguma medida, os transgredimos. A lei não pôde nos salvar, foi enferma para nos salvar, foi fraca para nos salvar por causa da nossa natureza carnal. Mas aí segue, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, quer dizer que Ele se fez homem, mas não no pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Esse trocadilho quer dizer que Jesus se fez homem, exceto no pecado, e por causa do nosso pecado, Ele condenou este pecado que nós praticamos em sua carne, em seu corpo. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ele destruiu na sua própria carne os nossos pecados. Por causa do pecado, Ele, para nos salvar,
teve que condenar este pecado, trazer o juízo que os pecados que praticamos merecíamos, mas ele trouxe isso em si mesmo. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, meus irmãos, Jesus veio para naquela cruz nos resgatar, para expiar a nossa culpa, para pagar o preço da nossa redenção. Mas como eu disse, você pode ter todas essas informações e não ter a salvação, porque a salvação não é por crer em algo acerca de Jesus, embora você tenha que primeiramente crer nestas coisas acerca dele. A salvação é pela fé pessoal dele, pela confiança que você tem na pessoa dele. Eu posso saber todas as informações sobre alguém, e não quer dizer necessariamente que eu confiaria a este alguém a minha vida, mas nós, instruídos por tudo isso acerca de Jesus, não apenas demos assentimento, quando fomos salvos, a todas essas informações verdadeiras da palavra, mas nós corremos para os seus braços, nós invocamos o Salvador, nós confiamos a Ele a nossa vida, e Ele a transformou pelo seu poder. Se houver esta fé no coração das pessoas, haverá frutos, haverá evidências. Veja o que a Bíblia diz em 2 aos Coríntios 13. 2 aos Coríntios 13, versículo de número 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo diz: olha, examinem vocês mesmos para saber se essa fé está em vocês. É interessante como Paulo fala a Timóteo, né? Desde a tua meninice sabe as sagradas letras, para tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que há, a fé habita em alguém, a fé está dentro de nós, a fé está lá no nosso coração. Se em teu coração creres, não só com a cabeça, com o coração, serás salvo. E aqui o apóstolo está dizendo: examinem a vocês mesmos, se há fé aí dentro, se realmente a fé está aí. É interessante aqui que ele não manda fazer um exame da ortodoxia, não é examinem o conteúdo simplesmente da fé. Ele presume que os de Corinto já sabem sobre Jesus, tudo acerca de Jesus. Não é para examinar a doutrina agora, é para examinar a eles. Se esta fé salvadora está neles, eles podem ter todas as informações, ter dado assentimento a tudo que nós dissemos corretamente sobre Jesus a partir da palavra, mas não ter a fé dentro deles, a confiança em Jesus. O autoexame aqui é pessoal. Examinem a vós mesmos para saber se a fé está aí, se vocês permanecem na fé, se vocês não estão reprovados, se Jesus está aí no coração de vocês de fato. Então nós vamos ver algumas evidências que a Bíblia nos traz para sabermos se há fé no nosso coração. Jesus diz em Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então ele mostrou que uma profissão verbal de fé pode não ser autêntica. Ele diz: muitos falsos profetas surgirão, mas pelos frutos os conhecereis. Há, portanto, evidências da fé verdadeira. Vamos vê-las nesse momento. Lá na primeira epístola de João, é interessante que João, ele diz que as Escrituras nos confortam se cremos, assegurando-nos a salvação. Mas ao longo de toda essa sua epístola ele vai dizer se nossa fé é legítima ou não. Mas eu vou começar do fim. 1 de João 5,13, ele diz:
estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então ele diz que o que está escrito foi escrito para que pessoas possam crer, e para que os que creem saibam que possuem a vida eterna. Mas o mesmo João, nessa epístola, que nos conforta aos que cremos, assegurando que temos a vida eterna, vai colocar para nós pensarmos se realmente há fé salvífica nos nossos corações. Vejamos o que a Bíblia Sagrada diz, na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versos de números 3 e 4, 1 de João 5, 3 e 4, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira coisa, se alguém realmente tem fé em Jesus, nasceu de novo, é a expressão de João, ele nasceu de Deus. E se ele nasceu de Deus, ele já não vê os mandamentos de Deus como pesados. Se alguém vê os mandamentos de Deus como um fardo, um peso nas suas costas, algo difícil de carregar, é porque ainda não nasceu de Deus. É porque em seu coração ainda não surgiu a fé salvadora. Porque quando confiamos em Jesus, nascemos de novo, nascemos de Deus pelo poder do Espírito Santo. A força do pecado em nós é quebrada. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o pecado não mais nos domina. E obedecer a Deus já não é mais um fardo. Os mandamentos de Deus não são uma carga para que carreguemos, pelo contrário, nós somos como o salmista no Salmo 19, dizendo: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado e o destilar dos favos. Nós achamos prazer em obedecer e servir a Deus. É dito no versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer dizer, esse mundo, irmãos, exerce um poder de constrangimento sobre todos os seus habitantes. Se você não seguir determinadas modas, se você não vestir-se de determinada maneira, se você não se envolver com determinados prazeres carnais, este mundo lhe desclassifica como fanático, como pessoa que está perdendo a vida, como uma pessoa sem alegria. Se alguém é constrangido por essa pressão do mundo e segue o que o mundo diz, não tem a fé salvadora, porque a fé salvadora é a fé que vence o mundo. Não me importa se eles vão me desclassificar, me tirar oportunidades, me colocar no ostracismo. Não importa se eles vão zombar de mim, mangar, me perseguir. Este mundo não me verga mais. Este mundo não me dobra mais. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O crente vence o mundo. Porque o mundo, irmãos, constrange, envergonha, conduz, manipula os que são dele, mas o crente não. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós éramos carregados pelo rio deste mundo, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Foi Chesterton que disse uma vez que tudo que está vivo é que pode resistir à correnteza. O que é inerte, sem vida, a correnteza leva. Os homens deste mundo estão mortos espiritualmente, por isso a correnteza leva.
mas o crente está vivo, nasceu de Deus. Temos a fé que vence o mundo e, portanto, não somos dominados pelos constrangimentos, ameaças, perseguições, desclassificações que o mundo impõe aos seus. Nós observamos, irmãos, em 1 João 5, versos de números 10 e 11, o seguinte: quem crê no Filho, aliás 10, 11 e 12, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, a fé pela qual somos salvos, ela faz-nos ter Jesus no nosso coração. Mas o que eu quero destacar aqui é o versículo 10, quem crê tem dentro de si mesmo o testemunho. Eu sei que sou salvo porque Jesus está aqui dentro, porque o Filho está aqui dentro, e quem tem o Filho tem a vida. Nós temos um testemunho interior que nos assegura a salvação. Nós temos o testemunho do Espírito Santo dentro de nós que nos assegura a salvação. Lá em Romanos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, em Romanos capítulo de número 8, a Bíblia nos diz, Romanos 8, versos 15 e 16: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos algo lá no nosso interior, é o Espírito Santo, é Cristo, e é a vida de Deus em nós, que nos assegura que somos filhos de Deus. Se a fé é verdadeira, haverá esse testemunho interior. Veja o que a Escritura diz em 1 João agora, capítulo de número 3, 1 de João, capítulo 3, versículo de número 6, primeiramente. 1 de João 3, 6, qualquer que permanece nele, quer dizer, em Jesus, não pratica o pecado. Não quer dizer que o crente é impecável, mas quer dizer que o crente não vive na prática do pecado. Praticar é viver dentro de um hábito. João mesmo diz, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, não está tudo perdido não, tem um advogado nosso lá para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas note que ele fala do pecado como uma exceção, vos escrevi para que não pequeis. Se pecardes, se houver isso, também nós ainda temos o nosso advogado. Arrependamos-nos, nós temos quem nos defenda no céu. Mas ele está dizendo aqui que qualquer que permanece nele, em Cristo, não pratica, não vive na prática do pecado. Qualquer que permanece em pecado, numa linha contínua, pecou e ficou fisgado lá e não sai de lá, não o viu, nem o conheceu. No verso 8 diz, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. A palavra pecar aqui é o grego em contínuo, quer dizer, não pode pecar pecando em sequência, em continuidade. Por isso algumas traduções dizem, não pode viver habitualmente no pecado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, não pode pecar, não pode viver uma vida pecando, porque é nascido de Deus. Se alguém pela fé nasceu de novo, ele não é impecável, mas ele não fica amarrado ao pecado, ele não fica fisgado no pecado, ele não fica enlinhado no pecado, ele se ergue,
ele se arrepende. Talvez isso possa às vezes até demorar um pouco, se o crente for teimoso, e ele passe pela disciplina do Senhor, mas ele vai sentir uma agonia tão grande, porque nasceu de Deus, porque a semente de Deus nele está. Quando ele estiver no pecado, que ele mais cedo, mais tarde, ergue e continua a jornada. Mas se você permanece, se você tem prazer no pecado, se você não consegue deixar o pecado, se você está escravo do pecado, a Bíblia diz, você não nasceu de Deus. Nós temos ainda uma outra evidência, 1 de João 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Obviamente todo crente ama a todos, crentes e incrédulos. Damos de graça o que de graça nós recebemos do Senhor para qualquer um. Fomos perdoados quando culpados, haveremos de perdoar os nossos agressores. Mas o texto aqui está destacando o amor aos irmãos, o amor à igreja. Quem passou da morte para a vida ama o povo de Deus, ama a igreja de Cristo. Lá no livro de Atos a Bíblia diz, e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, quem era salvo Deus colocava dentro da igreja. A igreja não salva, mas a igreja é a comunidade dos salvos. Quem nos salva é a fé em Jesus, ou Jesus através da nossa fé. Mas se a sua fé é verdadeira, você vai querer comunhão com aqueles que também têm essa fé, com aqueles que também nasceram de Deus. Você vai amar o povo de Deus, você vai amar estar na igreja do Senhor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. João é tão firme nisso, que na primeira epístola de João 2,19 ele fala daqueles que estiveram conosco, foram embora e não quiseram mais se congregar, os desigrejados daquele tempo. E João diz, 1 de João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Se alguém é salvo, ama a igreja de Jesus. E por fim, irmãos, isso é uma coisa que eu vou dizer agora para você perguntar a si mesmo. O crente, ele não está satisfeito com a sua vida no sentido de ele querer ser mais perfeito ainda. Ele está satisfeito com Jesus em sua vida, mas ele sempre quer ser melhor. Paulo disse, eu não me julgo perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que para trás fica, eu vou adiante, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente não está estagnado, ele procura crescer em santidade, mas o crente sabe que sua vida é melhor do que a de um incrédulo. O crente sabe que ele tem a salvação, ele tem Jesus, que o incrédulo não possui. E um crente, meus irmãos, quer que toda pessoa descrente seja como ele é. Se algum crente admira a vida de um incrédulo, talvez até os privilégios que ele possui, os bens que ele tem, e deseja estar no lugar dele, ele não é crente. Ele não é crente, porque o que ele deve desejar é que o incrédulo seja como ele. Você deseja, crente, que os outros sejam como você? Você pode dizer aos outros isso? O apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 15, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, graças a Deus que eu sou o que sou. Diante do rei Agripa, expondo ao rei Agripa o evangelho, o rei Agripa disse, por pouco tu me persuades a fazer-me cristão. Paulo disse, quisera eu que por pouco ou por muito tu fosse como eu sou. Você tivesse o que eu tenho, você fosse como eu sou. Meus irmãos, não tem nada que um homem neste mundo possa possuir
que seja mais valioso do que aquilo que um crente tem. Jesus contou uma parábola incrível. Ele disse: um homem encontrou num determinado terreno um tesouro escondido. Se estava escondido, ninguém sabia, ele descobriu que estava lá. E aí ele vendeu tudo que ele tinha, não sei quantos terrenos, para comprar só um, porque havia um tesouro escondido lá. É assim o crente, irmãos. Ele se desfez de tudo desse mundo, desapegou-se de tudo, porque ele encontrou um tesouro escondido. Quem via na parábola contada este homem vender tudo que possuía por um terreninho, dizia: esse homem é doido, está vendendo tudo para comprar só um. Mas é porque quem pudesse falar isso não estava vendo que lá estava um tesouro escondido. Tem pessoas que olham para nós: que desperdício, podia ser isso, podia ser aquilo, podia estar ali, podia estar acolá, podia desfrutar isso, desfrutar aquilo, mas está nessa igreja aí, está com esse povo aí. Não sabem, irmãos, que no meio disso tão simples tem um tesouro aqui dentro. Tem um tesouro em vasos de barro. Só nós sabemos que a alegria que temos é melhor do que a deles, que a paz que possuímos é melhor do que a deles, que quando a morte os assombrar, eles não terão a segurança que um crente em Jesus possui. Na hora em que vier o último instante, os bens vão ficar aqui, os prazeres serão inúteis e o desespero chegará ao coração. Mas o crente vai dizer: Senhor, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Vamos ficar de pé. Nós anunciamos hoje uma promessa que atravessou séculos, que desde a criação foi feita por Deus, foi feita a Abraão, patriarca da nação que depois surgiu de Israel, uma promessa feita pelos profetas, e que um dia cumpriu-se. O Verbo divino se encarnou, fez-se homem, sem pecado, levou os pecados de todos nós e foi traspassado numa cruz para, por seu sangue, pagar o preço da nossa redenção. Ao terceiro dia, ele venceu a morte e ressuscitou. Está à destra de Deus em seu corpo, mas está aqui através do seu Espírito Santo. Está aqui para ser invocado por você, para ser aquele em quem você vai colocar toda a sua confiança. Você tem a instrução da palavra que te hoje colocou o sábio para crer. Arrepende-te agora do teu pecado, entrega a tua vida a Jesus. Ele vai perdoar a tua culpa, Ele vai te fazer nascer de novo. As ligaduras, as prisões do pecado se romperão. Este mundo não terá mais domínio sobre ti, porque Jesus será o teu Senhor e o teu Salvador. Se nessa noite você ainda não tem essa certeza da salvação, esse testemunho interior de sua salvação, mas você está arrependido, arrependida de seus pecados, você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar pela tua vida hoje à noite. Levante a sua mão. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, me envergonharei dele diante do Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você quer entregar seu coração e vida a Jesus, levante sua mão.
Se você está desviado, afastado, quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, levante também a sua mão e nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Se houver alguém nessa noite que quer entregar o coração a Cristo, quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão. Não deixe que a vergonha que este mundo impõe para as coisas de Deus decidam o seu destino. Assuma a fé que vence o mundo e diga: eu estou aqui, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Deus. Levante a sua mão nesse momento, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e vamos orar pela tua vida nessa noite. Amém. Vamos então orar, encerrando o culto dessa noite. Se houver aniversariantes, irmãos, aqui, convidamos a vir à frente. A Estezinha, outros aniversariantes que estejam, nós convidamos aqui para